Olá, eu sou Marcelo Ribeiro, sou psicólogo, sou professor do Colegiado de Psicologia, lotado no Colegiado de Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e estamos aqui para falar um pouco sobre as contribuições, o legado do Carl Rogers, do eminente psicólogo norte-americano Carl Rogers. Há muita coisa sobre o Rogers em português, já em português, sobretudo em vídeos, mesmo aqui no YouTube há muita coisa. E eu não queria estar aqui trazendo o mais do mesmo. Então minha proposta aqui com vocês é, obviamente, trazer o meu olhar, a minha perspectiva a partir dos processos que eu vivi, da minha própria formação, do que eu tenho estudado, do que eu tenho pesquisado, trabalhado ultimamente. Nesse primeiro momento, eu queria fazer uma espécie de uma apresentação geral, de alguns pontos que eu particularmente considero importantes na obra e no legado do Rogers. E eu sei que isso é uma tarefa difícil, porque o Rogers ele foi um autor, um pensador, um pesquisador, um prático, um psicólogo muito profícuo, ou seja, ele deixou muitas coisas interessantes, ele produziu muita coisa, tem muitas coisas ricas na obra dele, muitas possibilidades de desdobramento, enfim. Então é uma tarefa difícil, dentre essa diversidade, a gente aprender uma coisa, e dizer assim, olha, isso aqui é o mais importante. Mas na minha perspectiva, do que nesse momento eu tenho considerado, eu diria que a grande obra, o grande pano de fundo do Rogers, a grande, talvez, sacada, intuição originária do Rogers, tenha sido a questão da relação, esse olhar para a relação, a importância da relação, da qualidade da relação. E um olhar muito particular, que era um olhar, que foi um olhar e que é na sua obra, que permanece, um olhar fenomenológico em relação à qualidade dessa relação. Então, a partir daí a gente poderia dizer que o Rogers ele legou, dentre várias outras coisas, uma psicoterapia da relação, uma psicoterapia do encontro, Então, que era essa a sacada sutil do Rogers no que diz respeito à relação, é esse encontro com o outro, a qualidade desse encontro com o outro, desse encontro existencial com o outro. E aí eu gostaria de pedir licença a vocês para fazer a leitura de citações de dois autores brasileiros que tiveram contato com o Rogers, que são, por sua vez, comentados pela Diana Belém no livro Carl Rogers, do diagnóstico à abordagem centrada na pessoa. Esse livro que foi publicado em 2000, E aí a Diana, num primeiro momento, traz a citação da Rosenberg, que diz o seguinte, que a mudança construtiva da personalidade poderia decorrer de um encontro autêntico entre duas pessoas vivas, extremamente presentes uma para a outra, quando uma delas, no caso o terapeuta, se dispunha, através de toda a sua pessoa, a facilitar um processo de autodescoberta da outra. A segunda frase, que é o do Justo, que a Diana faz referência aqui, diz o seguinte: o ser humano possui a capacidade latente, se não manifesta, de se compreender a si mesmo e de resolver suficientemente seus problemas a fim de experimentar a satisfação e eficácia necessárias ao funcionamento adequado. Então, tanto a Rosenberg quanto o Justo vão estar se referindo a essa qualidade do encontro, essa qualidade da relação, essa qualidade do encontro, de um tipo de encontro
no seu desenrolar e no seu processo, um encontro que é atravessado por uma aceitação, que é atravessado por compreensão, que é atravessado por uma crença numa capacidade do sujeito produzir os seus próprios significados, produzir os seus próprios sentidos, né? E de que nesse processo de produção de sentidos e significados ele é acolhido, ele é aceito, e que isso, por sua vez, né, fortalece esse processo, e que esse encontro não é um encontro de uma relação de uso, de uma relação objetivante, de modo que o terapeuta, no caso, porque eles estão se referindo a esse tipo de relação, o terapeuta também, né, ele se afeta, inclusive é necessário essa afetação do terapeuta, tá? Então, essa talvez tenha sido assim, a grande sacada do que eu tenho chamado, essa intuição originária do Rogers, né? Então, a título de uma apresentação inicial, né, é essa questão do encontro, né? E eu quero ainda, né, destacar, sublinhar 4 aspectos de uma maneira assim, mais destacada agora, presentes, né, nessa intuição originária da obra do Rogers, né, que tem a ver com a relação, que tem a ver com o encontro. 4, né, eu quero destacar. A primeira delas é a ideia de autorregulação, né, como já contido numa das frases, né, citadas aqui, do Justo, no caso, né? Então, a autorregulação seria essa ideia de que a pessoa, né, o sujeito, a pessoa, ela tem uma capacidade, né, a ideia de um sujeito criativo, de uma pessoa criativa, né, capaz, né, com uma competência própria de criar, né, os seus sentidos, de criar os seus significados, né, de produzir seus sentidos e significados, tá? De ser ativa nesse processo dinâmico, né? E de que esse movimento de produção, de construção, de criatividade, né? Esse movimento, ele é um movimento que leva, né, o sujeito a um equilíbrio, né? Então essa é a ideia, né, de autorregulação. Então caberia, no caso, não ao psicoterapeuta, se a gente pensar na relação professor-aluno ou professor, enfim, né, caberiam a essas figuras mediar esse processo, de modo que o próprio sujeito construísse, em outras palavras, né, o seu caminho, né, construísse os seus processos de cura, construísse os seus processos de aprendizagem, construísse os seus projetos de vida. Obviamente, quando a gente fala do sujeito ele mesmo construir, não significa que esse sujeito, isolado, né, de um modo abstraído do mundo, ele vai fazer isso. Mas a gente está fazendo uma referência a essa dimensão criativa e autoral, né, presente na própria, a gente pode estender para uma cosmovisão, presente na própria existência, né? Presente nos organismos, presente na vida, presente no humano. A segunda coisa que eu gostaria de sublinhar também presente nas duas citações, a valorização, né, da atitude de consideração positiva incondicional, né, que é uma outra marca da qualidade dessa relação, desse encontro. Ou seja, no caso do exemplo, né, o terapeuta, ele tem uma atitude de valorizar o que surge nesse processo de autorregulação, né? Ele tem uma atitude incondicional, né, de não julgar, de não estabelecer preconceitos, não dizer, olha, isso pode, isso não pode. É claro que no exemplo específico do terapeuta, ele não vai, né, chancelar nem a ação do cliente, né, tudo que o cliente quer fazer. Então, o terapeuta chancela não é nesse sentido, mas é em um sentido existencial, no sentido de produzir sentidos e significados, né? Nessa validação incondicional do que emerge desse cliente. É nesse sentido aí que a ideia de aceitação incondicional vai na direção, tá?
O terceiro ponto que eu gostaria de sublinhar tem a ver com a ideia de empatia, né? E aí a empatia, o Rogers, muito interessante porque o Rogers ele dá um salto a mais, né, na compreensão de empatia, que é sem negar, né, a compreensão do ponto de vista cognitivo, né, e sem negar a ideia de empatia do ponto de vista comportamental. O Rogers ele traz um elemento importante que caracteriza a sua forma de compreender a empatia, que é um entendimento existencial, né? Ou seja, a empatia é algo, acima de tudo, tem a ver com um encontro, tem a ver com uma dialogicidade intercambiante, ou seja, onde os sujeitos eles se tocam, se trocam, se transformam a partir desse próprio encontro, e que é justamente essa produção, né, que se dá por conta desse encontro que possibilita, né, uma compreensão empática do outro, né? Então a empatia seria uma espécie da gente estar aberto para ser tocado pela diferença do outro, pela qualidade, pela alteridade do outro, né? E à medida em que eu sou tocado pelo outro, né, eu passo a compreender o outro, mas é uma compreensão, ou seja, é uma compreensão que também está no nível da ação, não é só no nível de uma racionalidade, né? A gente vai aprofundar cada um desses tópicos, né, nos próximos vídeos, né, que nós vamos estar aqui com vocês, eu vou estar aqui com vocês conversando, né, sobre vários aspectos, e a ideia é que a gente possa explorar cada um deles. Por fim, né, o quarto ponto que eu gostaria de sublinhar tem a ver com a ideia de congruência. De novo, né, a ideia de congruência ela é uma espécie de uma pré-condição desse entendimento que o Rogers tem do diálogo, do encontro, da relação, que a gente poderia dizer que é a relação da gente com a gente mesmo. Então, para que esse encontro ele se dê, né, de uma forma autêntica, que seja um encontro congruente com o outro, né, um encontro marcado de fato por uma presença, é necessário que a gente também esteja congruente com esse processo de criação, né, de autorregulação com a gente mesmo, né? Então que a gente esteja também, que a gente estabeleça uma relação de autenticidade com a gente mesmo, de aceitação com a gente mesmo. Então essa relação congruente, né, autêntica com a gente mesmo, isso ajuda, né, e define também a qualidade da relação com o outro, né? É o que a gente poderia chamar de uma relação encarnada. Na medida em que a gente se afirma e se presentifica, a gente com a gente mesmo, na relação com o outro, essa qualidade da gente ser com a gente mesmo, ela, de uma certa forma, ela contribui para a própria qualidade da relação com o outro, e isso termina por estabelecer algum tipo de afetação no próprio outro. Então o Rogers ele chama a atenção, né, dessa relação também com a gente mesmo, além, obviamente, da relação com o outro, no que ele remarca aí, né, sobre congruência. Então esses 4 pontos, né, que eu quis trazer para vocês, nós vamos estar aprofundando, trazendo inclusive os seus conceitos de uma maneira assim mais precisa, mas a título de apresentação, né, sobre o Rogers, pelo menos do meu ponto de vista, do que eu gostaria, né, de aprender, é justamente essa ideia da qualidade da relação, da qualidade da relação, particularmente aí a questão do encontro.